Ok, moçada. Então, esse aqui é o primeiro vídeo da parte desse módulo que tem mais a ver com teoria, com as discussões teóricas sobre a questão do jogo. Mas antes eu queria começar com alguns problemas ou ansiedades que vocês estão tendo. O primeiro deles parece ser sobre a insegurança de vocês em trabalhar e mexer com games, a insegurança de vocês em programar. Bom, esse em mídias, nosso módulo aqui, não é para vocês aprenderem a programar em games. Vocês não vão fazer grandes games, vocês não vão fazer games para além da necessidade. Isso não vai ser exigido de vocês, ok? Vocês não precisam se preocupar com conhecimento ou não de linguagem de programação ou de algum tipo de motor gráfico. Isso não é necessário, né? Existem vários, se vocês quiserem realmente entrar nesse sistema de games, existem vários softwares que trabalham com o game pronto, no qual você não precisa programar para você montar o seu game. O RPG Maker, por exemplo, é um deles. Ele está gratuito. Ele pode ser baixado pela Steam, etc. e tal. Mas a gente não quer isso de vocês. Esse não é o objetivo específico do módulo. Então vocês podem ficar tranquilos. Portanto, vocês não vão precisar fazer jogos profissionais. O objetivo não é esse. Então, qual é o objetivo desse módulo? O objetivo é usar os games como metodologia. O que isso significa? Significa que a nossa abordagem do game aqui é uma abordagem do game como uma metodologia. Obviamente, vocês vão ter um problema. Esse problema tem que ser resolvido. E, para resolvê-lo, vocês vão usar a metodologia do game. Certo? Então, nesse sentido, o game é uma forma pela qual vocês vão endereçar, abordar um certo problema que tem a ver essencialmente com a cidade onde vocês estão. Então, a grande ideia é que vocês usem a lógica dos games, e o Marcelão vai explicar como é que funciona um game, como é que você desenha um game, desenha um nível, como é que você faz sistema de recompensas, etc e tal. Enquanto eu estou muito na parte mais estruturada, teórica e filosófica do módulo. Então, vocês vão usar os games para resolver algum problema específico na cidade de vocês, na rua de vocês, no bairro. Entendeu? Vocês têm que tentar usar a metodologia dos games como uma forma de tornar a cidade onde vocês estão mais inteligente. Portanto, lida com informação, lida com o modo como as pessoas funcionam no cotidiano. Vou dar um exemplo que não é um exemplo para vocês fazerem, é só um exemplo de como é que a coisa poderia acontecer. Vamos supor que a sua cidade começou a instalar a coleta seletiva e você quer fazer com que as pessoas possam, de alguma forma, separar o lixo. Então, como é que nós resolveríamos isso usando a lógica dos jogos? Como é que, através de um jogo, eu posso ensinar as pessoas como separar o lixo corretamente? Orgânico e inorgânico, apenas isso. Eu faria como? Qual seria a solução? Certo? Obviamente vocês têm que usar mídias interativas, mas a ideia essencial é que vocês consigam fazer isso. Certo, então vocês não vão programar jogos profissionais, muito dificilmente. Pode acontecer, mas não é o nosso objetivo. Vocês consigam colocar o jogo lá para o PS4. Essa não é a questão. A questão é como é que eu discuto a cidade a partir da dinâmica e da lógica dos jogos. Okay? Esse é o objetivo. Então qual é o problema? O problema é que vocês vão olhar para a cidade onde vocês estão e vocês vão entender esse problema no contexto do que é estar e viver na cidade, coisa que vocês fazem no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vocês vão continuar fazendo isso, certo? A partir dessa ideia de jogos, ok? Beleza. Então, como é que a gente pensa o jogo? Né? O que é o jogo? Bom, o jogo é, numa definição simples, né, uma definição inicial, o jogo é uma estrutura cultural profunda da nossa sociedade. Não só cultural, alguns autores acreditam que o jogo seja esteja escrito no nosso DNA, a nossa capacidade de jogar. Mas o que é esse jogo? Como é que eu poderia descrever o jogo para alguém se alguém perguntasse para mim o que é jogo afinal? Então eu vou usar uma definição de um historiador chamado Johann Huizinga. Ele usa a seguinte definição para o jogo. Eu vou ler aqui na tela do computador. Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Nessa definição existem vários aspectos para a gente entender o que é um jogo. O primeiro aspecto do jogo é todo jogo é voluntário.
Se você está sendo obrigado a fazer alguma coisa, você não está jogando. Então, todo jogo tem um elemento, um aspecto de adesão. Eu tenho que aderir ao jogo. Portanto, o jogo deve me seduzir, deve me conduzir para dentro dele, de forma que eu tope a brincadeira, entendeu? Que eu entre de acordo com isso. Né? Obviamente, o jogo tem limites de espaço e de tempo e regras estabelecidas. Essas são duas coisas tremendamente importantes para se discutir o jogo. Essencialmente, o jogo não é o que a gente faz no nosso dia a dia. Nós entramos e saímos desse estado de ludicidade, se vocês quiserem, do lúdico. Você joga e sai do jogo. Você joga e sai do jogo. Essa capacidade de você entrar e sair do jogo é importante porque isso delimita uma espécie de espaço, certo? Para nós, espaço existencial de onde nós estamos. Nós estamos no jogo e às vezes estamos fora dele. É lógico que como forma cultural profunda, nós sempre estamos em alguma derivação do jogo. Por exemplo, uma derivação do jogo, um elemento do jogo que se torna outra coisa dentro da cultura é a ideia de ritual ou procedimento. Então, toda vez que a gente entra num ritual, um ritual religioso, por exemplo, nós estamos, de certa medida, dentro de um espaço de jogo, que ganha certas características nessa configuração, vamos dizer assim, nessa configuração religiosa. Mas isso é coisa que vocês vão pegar lendo o Huizinga. O livro dele chama Homo Ludens. Né? Depois nós vamos passar, os tutores vão passar para vocês toda a bibliografia específica dessa área mais teórica. Mas é importante ver isso. O jogo é fora do cotidiano. Então, o jogador tem que topar o jogo. Ele está sempre consciente de que ele está no jogo. Certo? Ou seja, o jogo tem uma delimitação de espaço e de tempo. O tempo do jogo não é o tempo do mundo. É por isso que, às vezes, num jogo de RPG, você pode passar 3 meses dentro do jogo e 1 hora no mundo. Certo? No mundo cotidiano, fora do jogo. Então, essas fronteiras do jogo são importantes para a gente negociar a nossa vida em torno do jogo. Nós nem podemos viver o tempo todo jogando e nós nem podemos viver sem jogar. Então, nós estamos sempre entrando nessa dinâmica do jogo. Isso vale para tudo. Isso vale para a cidade, isso vale para você, isso vale para todas as pessoas. Espaço também. O jogo faz uma delimitação de espaço. Certo? Por exemplo, um campo de futebol, ele se estrutura como jogo a partir de coisas muito simples, como, por exemplo, 2 chinelas colocadas em paralelo, cada uma de um lado de uma rua. Isso constrói um campo de futebol. E a partir dali, dentro daquele lugar, dentro desse limite especificamente espacial, você tem toda a dinâmica do jogo que acontece lá dentro. Veja que interessante, o xadrez faz isso. O jogo de xadrez, embora envolva os jogadores, ele acontece naquele tabuleiro delimitado, assim como o jogo de War, assim como qualquer jogo de tabuleiro. Ele usa uma delimitação espacial. Mas há outra coisa importante aí. O jogo ele possui regras. Então, ele não só tem uma delimitação espacial, ele tem uma delimitação simbólica. Então veja, às vezes você pode jogar num espaço não muito delimitado, mas a partir de regras muito específicas. E o Huizinga diz, uma vez que você topa entrar no jogo, essas regras passam a ser absolutamente obrigatórias. Entrar no jogo é aceitar as regras. E esse é o componente de liberdade que o jogo te dá, porque você topa entrar no jogo. E quando você topa entrar no jogo, você topa seguir as regras. O jogador, o cara que está desenhando o jogo, ele tem essa capacidade de desenhar o espaço e tem essa capacidade de desenhar as regras. Assim como tem a capacidade de desenhar os objetivos e as recompensas que ao alcançar esses objetivos vão ter. Vê? Aí você começa a entender como é que funciona a mecânica de um jogo. Porque você podendo estabelecer essas coisas, uma vez que o seu jogador tope as regras e entre no jogo com você, ele passa a obedecer essas regras e essa dinâmica passa a acontecer a partir do desenho, do design que você fez para esse jogo. Veja, então, olha só. O jogo tem a ver com a ação dos participantes, a ação dos jogadores. Então o jogo de alguma forma delimita, dá regras, dá condições para que as pessoas possam agir. Certo? E isso dá ao jogo uma capacidade de mobilizar o nosso ser, vamos dizer assim, completamente. Estar no jogo é experimentar o jogo. Então todo jogo é necessariamente uma experiência. E é nisso que o Huizinga diz a ideia de tensão e alegria, certo?
Tensão e alegria tem a ver com playfulness, com você poder jogar, com a diversão. O jogo tem que ser divertido. O jogo não pode ser chato. Os jogos chatos as pessoas abandonam rapidamente. É a voluntário entrar e sair do jogo. Veja, eu posso abandonar o jogo quando eu quiser. Então há uma grande dose de liberdade aí. Mas o que constitui a experiência interna do jogo é a ação do jogador em relação ao espaço, ao tempo e às regras. Isso é estruturar um jogo. Vocês têm que tentar entender isso no contexto de uma cidade. Ou seja, como é que eu faço com que o meu jogador jogue um jogo cujo espaço é o espaço urbano? Vê? Esse é um desafio, esse é um elemento do desafio. Só que para nós, como vocês estão fazendo, vocês estão fazendo uma pós-graduação, né, uma especialização em mídias interativas, é preciso que vocês consigam entender a mídia, certo? E a mídia de vocês, a internet, esses espaços, o computador, o celular, as mídias móveis, locativas, etc, etc, etc. Esse modo de funcionar é muito específico da mídia que é a mídia interativa, especialmente a mídia da internet. Então eu preciso entender o que é essa mídia, porque é nela que a coisa vai funcionar. Então veja, esse conceito de jogo, que é preliminar, vocês vão ter chance de aprofundar com a bibliografia. Esse conceito de jogo tem que ser, como é que eu vou dizer? Ele tem que ser complementado por uma discussão do ambiente virtual, do ambiente no qual o jogo de vocês vai acontecer. Então, olha, há uma relação aí entre o espaço urbano e um espaço virtual, que não é obviamente ficcional, não é um espaço ideal, ele existe como tal, mas tem que se, nesse espaço virtual, articular questões do espaço real. Então veja, há uma discussão de espacialidade. Para isso, tem um livro que chama Video Game Spaces. Tá aqui, ele está em Kindle, tá? Para quem não tem, ele tem no Kindle. Vocês podem ver, é uma discussão muito legal sobre a constituição do espaço dentro dos videogames, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão. Nós vamos resolver isso de forma bem mais intuitiva por aqui. Ok, beleza. Então, o ambiente, para trabalhar a discussão específica do ambiente virtual, eu vou usar eu estou sugerindo vocês, o Hamlet no Holodeck. Massa? O Hamlet no Holodeck, ele é extremamente bom porque ele trabalha a discussão da mídia, certo? A partir aqui de mais ou menos aí 4 eixos fundamentais, certo? Esses eixos são o aspecto procedimental da mídia, o aspecto participatório, a própria espacialidade da mídia e o aspecto enciclopédico. Bom, o que é o procedimental? O procedimental é a ideia de que dentro dessa mídia, certo? A ação é sempre baseada na execução de procedimentos. Então, se você vai desenhar um jogo, se você vai interagir com um jogo, você tem que entender que dentro dessa mídia, o jogo se estrutura como uma série de comandos sequenciais. A gente entra um pouquinho mais na discussão mais computacional, mas é porque isso caracteriza o meio. Você só consegue produzir alguma coisa nesse meio se você entender esse aspecto procedimental dele. Né? Se vocês forem ler o Hamlet no Holodeck, tem em português, vocês vão ver isso com mais clareza. É um comportamento direcionado por regras. Okay? Então, o jogador dentro de um jogo vai se comportar em relação às regras na qual ele está. Okay? Ele é participatório. O que isso significa? A repercussão das suas ações em outros indivíduos. Você joga sozinho, mas você sempre joga no horizonte da alteridade do outro. O outro pode ser a máquina, mas o outro pode ser também outra pessoa. E essas pessoas que jogam, sejam simultaneamente ou não, o horizonte no qual você vai estar trabalhando é sempre da existência dele. Então, portanto, todo jogo tem um aspecto participatório, no sentido de que você ativamente, ao jogar, estrutura o próprio espaço de jogo. Um filósofo alemão chamado Gadamer tem uma frase muito legal, que é a seguinte: não é tanto nós que jogamos o jogo. Às vezes, o jogo joga a si mesmo através das nossas ações. Isso é especificamente verdadeiro em relação à história e à cultura. Não é especificamente, se a gente pegar o jogo para entender a história, não é especificamente nós que fazemos a história. É a história enquanto uma narrativa que se estrutura, que faz a si mesmo através das ações dos nossos indivíduos. De nós, né? Nós, indivíduos, ou dos indivíduos. Essa é uma das intuições que o Gadamer tirou da noção de jogo. Mas veja, isso é importante. Nós podemos induzir alterações no espaço e na mídia a partir das nossas ações. Então veja, eu contribuo para a estruturação do meio.
o meio também é espacial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, essencialmente, que do ponto de vista da estrutura que a Janet Murray vem fazendo, o próprio espaço, a própria estar no jogo é um elemento essencial para a caracterização do meio, certo? Estar no jogo, estar no espaço significa dizer que o espaço virtual do jogo ele responde às ações do jogador. Ele não é algo através do qual o jogador passe sem que haja alguma modificação, algum efeito. Então, a ideia de espacialidade, ou seja, de você estar dentro de um determinado lugar, tem a ver com a repercussão da ação sua naquele lugar. Um exemplo simples, quando você está no GPS e aquela setinha azul que te representa lá no GPS se move, por que você se moveu no espaço do mundo, no espaço, vamos dizer assim, live, não no espaço virtual, né, no espaço pragmático do mundo, você tem a impressão de que você está afetado dentro daquilo lá. Aquilo lá se torna um espaço para você, o mapa se torna um espaço pelo qual você percorre, por causa dessa relação entre a sua ação neste mundo e a repercussão dessa ação no mundo virtual, na representação virtual desse mundo, que é a representação dentro do GPS. Veja, essas duas coisas estão articuladas para criar a noção de que o meio da internet, o meio do videogame, contém uma espacialidade. Isso é importantíssimo. Por fim, é enciclopédica, ou seja, há uma quantidade muito grande de recursos, certo, que estão associadas àquilo que você pode fazer dentro desse meio. E você pode usar todos os recursos, desde as informações básicas de tutoriais, desde os mais diferentes tipos de software, desde as mais diferentes interações que você pode ter com outros indivíduos dentro dessa mídia para você produzir aquilo que você quer. Então é uma mídia que é basicamente infinita em informação. Quantidades impressionantes de informação, recursos e dados disponíveis para vocês. Big Data, data muito grande, que é parte desse meio e sempre será. Então essas 4 características, resumindo a Janet Murray, se articulam para provar ou para mostrar que a mídia na qual o videogame se estrutura, a mídia que é o videogame, ela é uma mídia com uma série de recursos que você pode usar na elaboração do seu game. Bom, mas qual é o objetivo? Repetindo, qual é o objetivo? O objetivo é você construir ou proporcionar uma experiência da cidade que vá endereçar algum problema que você percebeu lá. Então, dentro desse problema todo, da questão da cidade, do urbano, a pergunta que a gente tem que fazer, uma das perguntas que tem que estar na nossa cabeça o que é esse espaço? Esse espaço urbano que eu vou interferir a partir do videogame, no qual eu vou interferir a partir do videogame. Que espaço é esse? Bom, para isso a gente tem que entender um pouquinho a noção de espaço. A noção de espaço é extremamente complexa, ela tem uma história intelectual milenar, mas dá para a gente entender um pouquinho essa experiência que a gente tem do espaço a partir de 3 tipos diferentes de espacialidade, ou 3 categorias, entre outras tantas, para entender a experiência do espaço. A primeira delas é a ideia de que existe um espaço que é abstrato, um espaço matemático, um espaço geométrico, o um espaço que pode ser que é numérico, o um espaço de anos-luz, o espaço que é medido a partir de uma concepção intelectual matemática do espaço, o espaço newtoniano, o espaço einsteiniano e todo o espaço do euclidiano, né, os planos euclidiano, plano cartesiano, plano lobachevskiano. Então você tem uma série de possibilidades de compreensão desse espaço intelectualizado, desse espaço abstrato e matemático, a partir da geometria, a partir da topologia, a partir de uma série de outras ferramentas. Mas esse é um espaço com o qual a gente lida intelectualmente. Né? Existe o espaço que é vivido, que é o espaço em que eu estou, que é o espaço o sistema de coordenadas não se dá a partir de um ponto de fuga, que é o meu ponto intelectual, em que eu pareço ver o espaço sem necessariamente estar nele. Esse espaço tem como coordenada o meu próprio corpo, o meu enraizamento nele. E é a partir dele que eu percebo o espaço como um espaço em que eu vivo, onde eu estou. Nós nunca estamos no espaço abstrato matemático. Nós estamos no espaço em que o nosso corpo se move. E por fim, você tem o espaço simbólico, que é a tradução desse espaço, dessa experiência, em fórmulas e modelos simbólicos. Vou dar um exemplo: a casa mal assombrada. A casa mal assombrada é um espaço simbolizado no qual
O meu estar lá vem no modo da ameaça, está instituído no modo da ameaça. A casa mal assombrada é uma casa que me ameaça. É totalmente diferente da casa em que eu me sinto em casa, a minha própria casa. Quando você chega de noite do trabalho e tal, e está muito cansado, você chega em casa e senta e relaxa. Esse sentar e relaxar, esse estar em casa, também é uma relação com o espaço. Mas é uma relação que você entende e medir ela simbolicamente. Esses três elementos da relação com o espaço se fundem numa experiência única. Por exemplo, a experiência da cidade. Você experimenta a cidade no seu aspecto abstrato matemático, o desenho das ruas, o problema da fluição do tráfego, né, da fluição do tráfego, o problema do planejamento. Tudo isso está articulado da engenharia da cidade, planejamento e engenharia dessa gestão da cidade está associada a uma interpretação intelectual desse espaço, uma interpretação de planejamento matematizada desse espaço. Do ponto de vista do espaço simbólico, existe toda a relação que nós temos com a cidade. A cidade da história, a cidade da cultura, a cidade dos ritos, a cidade das brincadeiras, a cidade dessa coisa, dessa vivência. E existe a minha cidade, a cidade pela qual eu perambulo, a cidade que eu ando, os meus trajetos nessa cidade, os lugares em que eu vou e os lugares em que eu nunca fui. Todos eles articulam uma experiência da cidade. E é a partir desse conhecimento, ou seja, a partir dessa relação articulada com a espacialidade, que você não só vai identificar o problema, como vai tentar articular isso dentro de um game, pelos elementos que o game oferece, tentar articular a possibilidade de um endereçamento desse problema, de pensar o problema, de tentar, não necessariamente resolver, mas interferir de forma, vamos dizer assim, com objetivos de ajudar a resolver ou melhorar a vida cotidiana da cidade através da linguagem. Então veja, há uma concepção de espacialidade que está articulada com a ideia de espaços do game, em certo sentido, mas o game dá muito mais ferramentas, porque ele é uma mídia diferente, e dentro do conceito, a experiência do jogo pode ser também uma experiência da cidade, do espaço urbano. Essas articulações vocês vão ter que começar a fazer a partir do problema, a partir do projeto. É o projeto que vai ajudar vocês a articular essas coisas, ok? Essencialmente, para se ter uma relação efetivamente completa com essa coisa do game e do espaço, é preciso interessar e discutir a questão da narratividade. Porque, na verdade, você só está ali jogando e fazendo tudo que você faz no game se houver por trás disso um horizonte de sentido que geralmente é um horizonte narrativo. Então é preciso aprender a narrar. Ou, às vezes, só pragmaticamente, a modular a ação. Como, por exemplo, faz o Foursquare, ou fazia o Foursquare. Né? Ou seja, colocar por cima do GPS uma série de ações, e essas ações vão constituindo o seu trabalho como jogador. Mas é possível também contar uma história. Talvez vocês queiram contar um game que tem uma história dentro da cidade. Mesmo que seja para engajar ainda mais o seu jogador no problema que você está querendo discutir com esse game. Só que a narrativa, eu vou fazer um outro vídeo para ela, especificamente para ela. Eu gosto de usar muito o Miekbal da narratologia. Ou vocês podem usar também o Herói de Mil Faces, para vocês terem uma ideia do que é esse circuito narrativo que tende a estruturar a experiência estética de um determinado jogo ou de um determinado espaço. Isso é bastante interessante. Uma das formas de você entender como é que a narrativa se constitui a partir da cidade é você tentar caminhar pela cidade. É um exercício básico, talvez vocês façam isso hoje de manhã, ou nem façam, não é tão essencial. Mas é importante que vocês andem pela cidade e tentem entender o percurso que você faz como uma construção de por que você o faz. E aí talvez contar uma história seja interessante. Talvez o percurso que você faça seja o percurso que você fazia na sua infância. Então é tudo uma memória, um memorialismo associado a esse caminhar na cidade. Certo? Mas é preciso que você tenha a experiência específica da cidade a partir dessa discussão da espacialidade mais narrativa. Na narrativa eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre a narrativa para vocês, né? E vou pedir também para o pessoal marcar um hangout, para que alguém tenha alguma dúvida, resolva isso. Usem a internet, ela está toda à disponibilidade de vocês. Nesse vídeo vocês têm alguns conceitos, certo? Usem esses conceitos, ok? E depois a gente vai entrando em contato. Qualquer coisa, entre em contato, eu vou marcar um hangout, tá bom? Então tá, obrigado, tchau.